Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos fazer aqui o lançamento do livro na sua terceira edição, Poder de Polícia, Ordenação e Regulação, Transformações Políticas, Jurídicas, Econômicas e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador. Obra de autoria do nosso ilustre professor Gustavo Binemboy. Nós teremos, conforme a tela aí anuncia, 20% de desconto no preço de capa do livro. Então, ele vai sair do valor de capa, que é 115, e esse desconto vale até 6/11, com o valor, então, de R$ 92. Contamos aqui com a ilustre presença do professor Gustavo Binemboy, do professor Carlos Ari Sundfeld, e que vem aqui abrilhantar o nosso lançamento para a nossa honra, e o professor Carlos Ari Sundfeld, que é professor titular da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Direito em São Paulo, e presidente da prestigiada Sociedade Brasileira de Direito Público. Professor Gustavo Binemboy é professor titular de Direito Administrativo da prestigiada e admirada UERJ e doutor e mestre também pela mesma universidade. Então, com muito prazer, com muita honra, nessa tarde aqui, que nos trará muito conhecimento por um tema tão importante da literatura do direito administrativo, eu passo, então, a palavra ao nosso querido professor Carlos Ari Sundfeld. Boa tarde a todos. Eu começo cumprimentando o Luiz Cláudio, editor da Fórum, que é uma editora que, nesses 20 anos, fez a diferença no mundo público. E não só fez, não só tem história, mas continua fazendo essa história. Parabéns, Luiz Cláudio, por toda essa trajetória. E a má notícia é que nós continuamos esperando muito de você. Então, você vai ter que continuar trabalhando muito e cada vez mais para manter esse nosso nível de expectativa bem atendido. Com muito prazer. Então, tá bom. E queria, claro, dizer uma boa tarde ao meu queridíssimo amigo, compadre, Gustavo Binemboy, que está aqui para lançar mais um livro, porque lança uma nova edição desse livro que eu vi nascer, que é um livro chamado Poder de Polícia, Ordenação e Regulação, que trata de um tema de que o Gustavo é um dos nossos formuladores. E vocês que já conhecem a obra não podem deixar de ter a ansiedade que eu tenho para conhecer o texto da nova edição. E eu vi aí o desconto, viu, Luiz Cláudio? Vou aproveitar, ver se eu aproveito, porque eu preciso ler a nova edição. A anterior eu conheci, inclusive, o texto em elaboração ainda, né, Gustavo? Então, eu queria começar aqui dizendo a todos que nos assistem da importância da obra do Gustavo, sem conhecer ainda a nova edição. Mas eu queria falar da importância pelo aquilo que eu já conheço do texto que eu, como disse, li na sua versão original. E eu acho que o grande mérito da obra é conseguir levar a sério os desafios do direito da ordenação pública. Nós temos um déficit na nossa literatura do direito público brasileiro nesse assunto. E qual déficit é? Embora nós tenhamos muitos textos que abordaram com qualidade aspectos específicos desse assunto, nós tivemos poucas tentativas de síntese. E o professor Gustavo, numa fase já madura da sua carreira, se dispôs a fazer essa síntese. E fazer essa síntese exigiu dele um esforço de criação, isso é, de elaboração teórica.
Então, a contribuição dele não é apenas fazer uma resenha dos tópicos que importam nesse tema da ordenação pública, como eu prefiro chamar, do poder de polícia, como é mais tradicional chamar, ou da regulação, como se tornou habitual chamar nos últimos 20 anos. Ele faz mais do que isso. Ele nos propõe abordagens que não circulavam entre nós, são criações e provocações que estão nessa obra, né? E eu acho que é importante perceber que esse tema, nascido originalmente com o nome de poder de polícia, ele serviu na área do direito administrativo para diversas funções, dependendo do estágio histórico em que nós estávamos. No primeiro momento, quando os teóricos começaram a falar de poder de polícia e os profissionais do direito público, do direito administrativo, começaram a tratar dele, o objetivo era afirmar o poder do Estado, afirmar o poder do Estado, ordenar a vida privada. E por que era preciso fazer isso? Porque era preciso ter um fundamento para a intervenção do Estado, por exemplo, em questões da vida local, da construção urbana. Isso não era dado. E foi preciso fazer essa afirmação por meio de normas, por meio de categorias assim abstratas, um conceito, o poder de polícia. Esse foi o seu primeiro papel. Mas o segundo papel foi de, nesse conceito assim do poder de polícia, se incorporar aquilo que foram os ganhos desses últimos 150 anos, ligados à afirmação de um direito administrativo que tem a ver com o Estado de Direito. E aí, sem deixar de reconhecer que o poder de polícia, essa figura, né, existe para reconhecer um poder para a administração pública, se passou a dar ênfase à necessidade de esse poder ser exercido com base em autorização legal. Então, colocar o princípio da legalidade dentro do exercício da ordenação administrativa foi um dos desafios que os estudiosos, acadêmicos enfrentaram, e também os práticos, né? A jurisprudência, por exemplo. E também afirmar a distinção entre o poder concedente e o poder de polícia. E essa foi uma grande distinção com a qual nós, no campo do direito administrativo, trabalhamos. A distinção entre serviços públicos e atividades econômicas privadas. O serviço público objeto de um poder concedente, de um poder de regular atividades que são serviços públicos. E, de outro lado, um poder para a administração pública regular mesmo as atividades econômicas privadas. Só que, com uma visão aí mais liberal, se procurou afirmar, em relação ao poder de polícia, em contradição com o poder concedente, que o poder de polícia deveria ter uma excepcionalidade em si, porque o princípio seria a liberdade. E o poder de polícia seria excepcional, dependendo da autorização legal. Ao contrário, o poder concedente não seria excepcional. O poder concedente se presume, ele é tão amplo quanto for necessário, e por aí vai. Numa evolução, os acadêmicos passaram a tratar daquilo que, na teoria, se chama de situações subjetivas passivas. Isto é, a situação em que os sujeitos privados, são os passivos, aqueles que sofrem o poder de polícia, né? Eles podem estar, e elas são diferentes, dependerem de um ato de liberação pública para exercer direitos, ou de um ato de liberação pública para constituir direitos, submeter-se a limitações administrativas impostas em função de outorgas legais, e submeter-se a sacrifícios de direito. Essas categorias, enfim, isso tudo é muito desenvolvido, tem lá uma classificação grande, e a academia cuida disso, né? Desenvolver isso foi um grande esforço da academia a partir da experiência legislativa e a partir da jurisprudência. Mais proximamente, no caso brasileiro,
nos últimos 20, 25 anos, incorporou-se alguns desafios novos. O primeiro foi uma certa mescla entre o poder concedente e o poder de polícia. Então, as coisas se mesclaram. E o trabalho do Gustavo, o livro do Gustavo, trata disso, né? Que normalmente chamado de regulação, mas que, no fundo, estamos tratando do exercício de um poder estatal de ordenar. E um dos temas que se tratou muito a respeito da regulação foi das instituições, as características institucionais, organizacionais das instituições que iriam exercer essas competências, né? Mas não só. Também se tratou muito, e esse foi um aspecto sobre o qual nós debatemos nesses anos todos, sobre o processo de construção e de revisão da regulação ou da ordenação ou das medidas de polícia. Estou usando aqui essas expressões porque assim eu fico repetindo o título do livro do Gustavo, né? Poder de polícia, ordenação e regulação. Então, isso é uma síntese, mais ou menos, muito simplória aqui, daquilo que foi o esforço dos acadêmicos que escreveram sobre isso, pensaram sobre isso e que procuraram absorver os debates jurisprudenciais. Eu mesmo escrevi sobre isso há 30 anos passados. Foi incrivelmente, foi há 30 anos passados, não é? Mas o Gustavo escreveu já numa nova fase. Olha lá meu livrinho, lá, direito. Obrigado pela propaganda, né, Gustavo? Direito Administrativo Ordenador. Mas o livro do Gustavo é um livro já de uma outra era e com uma outra abrangência. Então, eu queria provocar o nosso autor, que afinal é a estrela dessa nossa conversa, Luiz Cláudio, eu queria provocar o Gustavo para que ele nos dissesse o que mudou nesses anos entre a publicação original do seu livro e o momento que nós estamos vivendo, que justificou o seu trabalho de revisão do livro. O que ele tem de novo? O que ele é capaz de nos dizer dos desafios assim da hora, né? Desses últimos 2, 3 anos, por exemplo, né? Há novidades legislativas que certamente estão aí refletidas no texto. E eu lembro de uma delas, a Lei de Liberdade Econômica, ou dita Lei de Liberdade Econômica, gerou um grande debate a respeito de questões de ordenação pública. Então, é isso aí. O que é que você andou olhando e inventando que eu ainda não conheço, porque ainda não usufruí do desconto que o Luiz Cláudio vai dar para comprar o meu exemplar. Gustavo, obrigado por me permitir estar com você nessa comemoração de lançamento. Imagina, Carlos Ari, eu aqui tenho que te agradecer, não apenas pela presença aqui nesse bate-papo que marca o lançamento da 3ª edição desse livro, assim como também aproveito para agradecer ao nosso editor, o Luiz Cláudio Ferreira, pelo prestígio que é poder ter uma obra lançada e relançada em novas edições pela Editora Fórum. Mas antes de responder a sua pergunta, da melhor maneira que me ocorrer, eu devo fazer alguns registros. O primeiro deles é que quem não conhece o professor Carlos Ari certamente conhece pelos livros, né? Pelo brilhantismo das obras, pelo seu caráter sempre inovador, aberto ao que há de mais moderno no mundo do direito administrativo. Mas o Carlos Ari tem algumas características humanas que o distinguem e realmente fazem dele uma das figuras mais queridas do direito brasileiro. Primeiro, além dessa abertura ao novo, ele também é aberto às novas gerações. É uma pessoa de uma incrível generosidade e a minha geração se beneficiou muito dessa generosidade. Não uma generosidade de formar meros pupilos, mas a capacidade de instilar o desejo pelo conhecimento, pela inovação, e o prazer de ver seus antigos alunos se tornarem verdadeiros interlocutores. Então, eu vejo dos alunos mais brilhantes do Carlos Ari, são muitos, mas que trabalham com ele, mas tem outros que já não trabalham mais, mas falar aqui até seria um exagero, mas Vera Monteiro, Jacinto Arruda Câmara, Rodrigo Pagani, e eu, que fui um aluno à distância, leitor das suas obras.
pude ter Carlos Ari, por exemplo, na minha banca de titularidade do concurso para professor titular da UERJ, desse livro, que é a origem desse livro, e sempre a presença do Carlos Ari, a garantia não apenas de bom humor, mas de boas ideias, de troca livre e interessante de ideias. E é isso que torna o Carlos Ari um jurista brasileiro totalmente diferenciado. A segunda característica é a acuidade com a produção do direito, né? Ele tem um repertório de leis em que ele foi o autor, se não o autor declarado, ou a pessoa que mais trabalhou por essas leis, desde a pioneira Lei Paulista do Processo Administrativo, que é de 1998, que precedeu historicamente a Lei do Processo Federal, depois a Lei Geral de Telecomunicações e tantas outras. Participou da discussão e elaborou boa parte da Lei de Parcerias Público-Privadas. Mais recentemente, a sua obra, eu diria, talvez a obra mais importante, embora tosada aqui e ali pelo então presidente Temer, foi a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Essas normas introduzidas na velha LINDB pela Lei 13.655 de 2018, que é realmente um marco, um divisor de águas no pensamento metodológico do direito administrativo brasileiro. Tudo isso nós devemos ao Carlos Ari. Não fosse isso bastante, e ele mencionou isso, a minha obra é secundária diante do caráter inovador do direito administrativo ordenador, que é essa obra do início dos anos 90, foi lançada na época, me permita, Luiz Cláudio, pela editora Malheiros, né? Mas a essas alturas você não tem mais concorrentes, então não tem problema mencionar. É uma obra totalmente inovadora, né? As pessoas dizem, não, o Carlos Ari cumpriu no direito administrativo brasileiro o papel do Agustín Gordillo no direito administrativo argentino. Com todo respeito ao nosso mestre Gordillo, a obra do Carlos Ari fez pelo poder de polícia muito mais, é uma contribuição definitiva, não apenas pelo abandono das velhas categorias, mas pela construção de uma gramática do poder de polícia contemporânea, adequada aos tempos do Estado constitucional e democrático de direito que a gente demandava no Brasil, e essa foi uma obra reunificadora da ideia de poder de polícia, com a superação, inclusive, terminológica do termo, da expressão poder de polícia, e com uma reconstrução dos conceitos principais operativos do poder de polícia. Então, foi a minha inspiração declarada no livro, e permanece isso na terceira edição, que eu realmente me sinto como um pequeno autor, não vou usar a expressão mais anão, porque ela se tornou politicamente incorreta, mas um pequeno autor que sobe nos ombros de um gigante para enxergar algumas coisas que lá em 1991, né, Carlos Ari, ainda não era possível antever diante de toda a inovação que nesses 30 anos surgiu no plano legislativo, literário, doutrinário e jurisprudencial brasileiro. A pergunta sobre o que é que, de 2015, que foi quando eu fiz o concurso, início de 2016, quando foi lançado o livro em primeira edição pela editora Fórum, o que é que surgiu de novo? Parece um intervalo de tempo curto, mas há inovações, e aí, para organizar minha resposta, eu diria inovações interessantes no plano legislativo, no plano jurisprudencial e no plano da literatura do direito administrativo, né? No plano legislativo, Carlos Ari participou, como eu já disse, de boa parte dessas mudanças, ora no início, meio e fim, ora dando pontapé inicial e deixando governantes e congressistas fazerem o seu trabalho quando nossa presença já não era mais tão necessária. Mas eu destacaria, para o tema do livro, para o direito administrativo ordenador e para a regulação no sentido mais geral, a LINDB, né, a nova LINDB, a Lei de 13.655 de 2018, que, segundo eu entendi e coloquei no livro, na terceira edição, foi uma espécie de
confirmação legislativa de uma tendência, de uma inclinação pragmática do direito administrativo brasileiro. De vez em quando, o direito passa por essas transformações incrementais que vão pontualmente transformando a forma de concepção, a interpretação e aplicação das normas jurídicas, mas há um momento, uma espécie de turning point em que isso se precipita sob a forma de uma lei ou de um conjunto normativo novo. E esse foi o papel da Lei 13.655, que tem um destaque no livro quando eu falo dos dois giros do direito administrativo, o giro democrático constitucional, que o Carlos Ari também liderou e abordou, e promoveu a transformação da compreensão do poder de polícia de um conceito-chave operativo dos atos de autoridade para o direito administrativo ordenador, que passou a ser uma noção que permite a ação da potestade estatal, mas sempre atenta a objetivos de interesse público definidos na lei e também aos direitos individuais envolvidos no exercício dessas competências. Então, a ideia do direito administrativo ordenador é exatamente reflexo dessa guinada, dessa virada, desse giro democrático constitucional que começou a se construir no Brasil nos anos 90 do século passado, lá se vão quase 30 anos, e que teve, certamente, na obra do Carlos Ari, o direito administrativo ordenador, o seu modelo, a sua matriz inicial e influência decisiva para as gerações que passaram a trabalhar com esse conceito de maneira nova no Brasil. O velho poder de polícia passou a ser visto como se ele se projetasse no direito administrativo ordenador como de um instrumento para o mero exercício do poder, como uma disciplina do direito administrativo que estabelece competências, mas que também define limites, que vislumbra possibilidades, mas que também tem um olhar atento e respeitoso para com os direitos individuais, direitos e liberdades individuais. Então, esse é o ponto de partida da minha obra, o giro democrático constitucional, que, no entanto, se revelou para o grau de relevância que a função pública tem num país como o Brasil, se revelou insuficiente. As demandas populares por melhor qualidade na prestação dos serviços públicos, que resultaram em grandes manifestações de rua, nas redes sociais, as demandas políticas por reformas administrativas, tinham que ter também um reflexo no campo doutrinário, da compreensão do próprio direito administrativo como disciplina jurídica. E isso, de alguma maneira, as gerações que se seguiram, e o Carlos Ari também capitaneou esse movimento, tentaram unificar esse discurso em torno da postura metodológica, ou alguns mais moderninhos falam na pegada pragmática, que é uma preocupação com a análise de problemas reais, com a visualização do direito a partir de uma análise contextual de evidências, de elementos concretos, fáticos, desvinculada de apegos excessivos a dogmas fundacionalistas que pairam nas nuvens, porque muitas vezes esses dogmas impedem o progresso da própria ciência. E também, como complemento a essa visão, a ideia de que os resultados importam. Não é possível a gente raciocinar em nenhuma disciplina jurídica, no direito administrativo, menos ainda, senão como uma caixa de ferramentas para consertar problemas. E isso tem que ter uma orientação nos fatos, nas evidências concretas, empíricas, e uma preocupação com os resultados práticos de como se elabora uma norma, de como ela é interpretada e como ela é aplicada na prática. Então, esse é o giro pragmático que tem esse terceiro elemento consequencialista. Como é que, na terceira edição, isso aparece? Me ocorre que a Lei 13.655 precisa ser, e no seu regulamento, precisa ser
interpretada para que se extraiam os frutos dessa legislação nova, e aqui aplicada ao plano do direito administrativo ordenador. Eu acho que há diversos dispositivos na nova LINDB que refletem o que a doutrina já dizia, que complementam o que a doutrina pensava, e eu, inclusive, e há outros dispositivos que nos desafiam à compreensão. Então, para dar apenas um exemplo, eu acho que, por exemplo, no plano do direito administrativo sancionador, né, que eu entendo como a última etapa, normalmente, do ciclo de polícia administrativa ou da ordenação administrativa, havia muitas dúvidas sobre quando era possível e de que maneira é possível encerrar um processo administrativo sancionador com um acordo substitutivo da aplicação unilateral da sanção pela administração ou com um acordo integrativo dessa decisão, ou seja, que vai se somar a ela produzindo um resultado diferente. Acho que na LINDB tem uma resposta muito clara. Existe agora na legislação brasileira uma norma de sobredireito que nesse caso está contida no artigo 26 da LINDB, que trata de uma espécie de cláusula geral da consensualidade administrativa. Qualquer processo administrativo que envolva aplicação de sanções ou não pode ser encerrado com base num acordo administrativo que supera, Luiz Cláudio, veja o link com a concepção doutrinária, o velho princípio da indisponibilidade do interesse público, né? No plano da estratosfera, né, das nuvens nimbus, talvez seja possível continuar falando, né, a indisponibilidade do interesse público, o interesse público quimérico, né, situado nos planos mais abstratos. Mas, para resolver problemas concretos, a administração precisa dispor de meios adequados para alcançar os seus fins que o ordenamento jurídico determina, produzindo os melhores resultados possíveis. E, muitas vezes, a solução consensual, né, que, em tese, contraria a concepção mais tradicional de indisponibilidade do interesse público, é aquela que vai produzir o melhor interesse público ao fim e ao cabo. E isso é uma integração que a doutrina consegue ter com a mudança legislativa e que está refletida nessa parte do direito administrativo sancionador no livro. Dentre outras tantas, né, a própria interpretação e aplicação das normas administrativas a partir dos artigos 20 e 21, né, que não se aplicarão valores jurídicos abstratos sem levar em consideração, que é uma linguagem genial que o Carlos Zari teve como sacada, sem levar na devida conta os resultados práticos dessa forma de interpretação das normas. Né? Que tipo de influência isso tem no plano do direito administrativo sancionador? Uma influência decisiva. A gente passa a ter esse norte hermenêutico previsto em lei, que certamente vai influenciar e determinar como diversas normas do direito administrativo ordenador vão passar a ser interpretadas e aplicadas. Há outras leis que surgiram nesse período de 2016 para cá, como a Lei das Agências Reguladoras, uma nova lei quadro, que é a Lei 13.848, e a chamada Lei da Liberdade Econômica, 13.874, ambas de 2019, que também alteraram algumas das normas tradicionais que estavam em vigor no país sobre aspectos do poder de polícia, né? Por exemplo, o procedimento de elaboração de normas passa a estar sujeito necessariamente a uma análise de impacto regulatório, essa prevista tanto na Lei das Agências como na Lei da Liberdade Econômica. No caso da Lei da Liberdade, no artigo 5º, e das agências, no artigo 6º, e tratam da forma pela qual deve se dar a normogênese regulatória, ou seja, a elaboração de normas não pode ser mais compreendida como um ato unilateral, além dela ser processualizada, o que já era uma evolução no direito administrativo brasileiro, com consultas públicas, audiências públicas, processos de produção de informação para a elaboração de normas. Agora existe um procedimento específico que o Brasil incorpora
e traz de outras nações, por influência delas, tanto na América do Norte como na Europa continental, de que é preciso avaliar o custo-benefício da elaboração das normas como uma justificativa razoável para se seguir por um caminho ou por outro, ou para não se elaborar norma alguma sobre algum setor da atividade econômica e social, ou para evidenciar que há uma omissão administrativa e justificar a uma nova normativa sobre aquela matéria. Tudo isso o livro pretendeu incorporar e acho que é uma matéria que desperta o interesse de todos os operadores do direito. No plano jurisprudencial, acho que o Supremo tem tido uma produção interessante nesse campo, né? Eu destacaria duas decisões recentes do Supremo que representam inovações significativas, né? A primeira, a superação da ideia da legalidade administrativa no campo regulatório como um valor absoluto, isso na Lei da Liberdade Econômica, no anteprojeto da FGV, coordenado pelo Carlos Ari, depois foi incorporado no anteprojeto de lei, já se encontrava, não é uma inovação assim extraordinária, mas claro que ela adquire um contorno mais importante quando acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, há um caso importante sobre o qual o professor Egon Bockmann Moreira escreveu recentemente, que foi o julgamento, a análise da constitucionalidade de um regulamento da Comissão de Valores Mobiliários que impunha restrições e condicionamentos, o que é uma matéria, evidentemente, de direito administrativo ordenador, ao exercício profissional do auditor. As auditorias externas passaram a estar sujeitas a regras de ética profissional, conflitos de interesses, impedimentos. E o que o Supremo respondeu foi, olha, embora isso não tenha uma previsão expressa na lei da CVM, nenhuma lei formal, está dentro do rol, do plexo de competências da CVM tratar dessa matéria, e isso se mostra constitucional porque a Constituição, ao estabelecer no artigo 170, parágrafo único, que é livre a atividade econômica, salvo restrições legais, não está se referindo apenas à letra expressa da lei formal, mas também está se referindo a todas essas normas que podem ser elaboradas a partir da lei e que não se esgotam na criação legislativa. Então, é a concretização de um artigo clássico do professor Carlos Ari, do famoso livro Direito Administrativo para Céticos. Administrar é criar, e aí tem uma question mark, um ponto de interrogação. E a resposta do Supremo é que sim, desde que essa criação siga um procedimento adequado, desde que ela tenha justificativa, motivação adequada, desde que ela cumpra finalidades constitucionais e legais de maneira adequada. Então, esse é um caso que é também um caso de inovação, de confirmação e consolidação de um conjunto de inovações que surgiram, eu diria, no Brasil, mais na literatura, na doutrina. Depois da Constituição de 88, a doutrina estava muito rígida em relação ao princípio da legalidade administrativa, com uma visão oitocentista, né, do século XIX da legalidade. E o Carlos Ari foi um desses autores que nos ajudaram a pensar mais livremente sobre isso, sem abrir mão do aspecto garantista da legalidade, né, que é estabelecer limites e pré-ordenar procedimentos e objetivos a serem alcançados pelo Estado. Não é possível, dada a gama extraordinária de situações, de matérias, a pluralidade de campos em que o direito administrativo ordenador se mete ou é chamado a ordenar, você imaginar que haja essa onipotência do legislador formal. E o Supremo, nesse caso, reconheceu pragmaticamente, eu diria, que era possível preservar íntegro o princípio da legalidade, no caso, sem abrir mão dos valores subjacentes a esse princípio, mas, ao mesmo tempo, dando a ele contornos de realidade. Porque quando o direito vira as costas para a realidade agradece e vira as costas para o direito, ele se torna irrelevante. Então, o lidar com a evolução do direito pressupõe essa atenção com a realidade e uma certa sensibilidade de saber quando os princípios precisam ser
flexibilizados. Uma outra decisão do Supremo, mais recente ainda, que a mim muito interessou e me tocou, porque eu trato dessa questão ainda quando ela foi decidida na penúltima instância do país, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, foi o caso do exercício do poder de polícia por pessoas jurídicas de direito privado. Né? O Supremo optou por dar um passo à frente ainda de maneira prudente, comedida, eu diria, mas reformou, veja, Carlos, não é pouco, todo o entendimento tradicional do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo, que afirmava peremptoriamente que o exercício do poder ordenador era uma atividade típica estatal e, portanto, exclusiva de pessoas jurídicas de direito público. Essa compreensão não abarcava todo um campo da regulação, por exemplo, da autorregulação profissional, né, exigindo que você artificialmente afirmasse que os conselhos profissionais eram todos autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Não abarcava boa parte da regulação social privada ou semi-privada, que é um exercício autônomo, né, de autorregulação, mas que muitas vezes assume, como você disse, formas híbridas, em que o Estado e a sociedade colaboram entre si numa espécie de corregulação, ou o que tem sido chamado de autorregulação regulada, em que o Estado estabelece balizas, procedimentos, finalidades, e o grosso do conteúdo é produzido pelos agentes privados, seguindo procedimentos, observando, né, devido processo, cláusulas mais gerais de razoabilidade, proporcionalidade. Mas o Supremo teve essa iniciativa de pegar o caso daí da sua cidade, Luiz Cláudio de Belo Horizonte, é o caso da BH Trans, e havia um acervo enorme de multas de trânsito, de atos de fiscalização e sanção na Polícia de Trânsito praticados por essa Sociedade de Economia Mista Municipal, que haviam sido anulados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse recurso extraordinário, em repercussão geral, o Supremo reverteu esse entendimento, passando a entender que é possível, sim, desde que a entidade privada da administração indireta não tenha como finalidade principal a obtenção do lucro e atue em regime não competitivo, como uma forma de evitar possíveis desvios, né, que tornem o exercício do poder de polícia um objetivo argentado, né, um objetivo em si, e não de geração de receitas, e não a própria atividade finalística da contenção de atos antissociais por meio da fiscalização e da aplicação de sanções. Então, esses avanços foram interessantes no Supremo, esses e outros aparecem na terceira edição, e os avanços mais legais que são dos colegas, né? Ler autores jovens que pensam no direito administrativo de maneira inovadora, né? Eu destacaria alguns autores, Eduardo Ferreira Jordão, José Vicente Mendonça, Fernando Leal, são professores né, da FGV do Rio, da UERJ, Flávio Unes Pereira, André Cirino. André Rodrigues Cirino, certamente, Alice Voronoff também escreveu um belíssimo livro publicado pela editora Fórum sobre direito administrativo sancionador, e, para não ser justo, uma série de colegas aí que têm florescido no direito administrativo brasileiro, que eu tenho muito prazer de ler, com quem tenho aprendido muito e que se refletem no livro. Eu tenho a convicção de que, assim como se diz, né, nenhum homem é uma ilha, nenhum jurista é um continente. A obra do jurista é sempre mais útil e tem um alcance maior quando ela dialoga com os que vieram antes, de maneira crítica, e com os que vêm depois, de maneira humilde, porque muitas vezes você vê alunos que têm um foco específico, né? Vão para lugares, estudam em universidades, leem livros que a gente nunca foi, nunca leu, e é sempre uma oportunidade, uma nova edição de uma obra. A generosidade da editora Fórum e dos leitores me permitiu isso, poder ter uma terceira edição em que esses novos autores são retratados, obviamente alguns com
com comentários críticos, outros com comentários laudatórios, reconhecendo a procedência das razões, das suas ideias, mas sempre de maneira respeitosa e aberta ao novo. Então, Carlos Aria, são essas as inovações que eu pretendi trazer no livro, e não sei se eu tive bom êxito, mas pelo menos foi uma boa intenção. Eu queria fazer mais uma provocação, nós temos ainda alguns minutos, mas é um tema que se colocou relativo à ordenação pública da vida privada de maneira muito intensa nesse ano e que ficou efervescente do ponto de vista político. Eu não vou falar de liberdade de expressão, não, Gustavo, eu vou falar da divisão de competências dentro da federação para limitar a autonomia privada em matéria de saúde, por exemplo. Esse é um tema que é delicado, sempre foi delicado, a divisão de competência, até onde pode ir a União, o quanto uma autorização ou uma imposição de dever numa lei nacional gera poderes ou deveres para municípios e tal. Enfim, esse tema ele foi muito agudo nesse ano, né, em matéria de saúde, pelos desentendimentos entre o governo federal, que está ligado mais a uma linha política negacionista, e os estados e municípios, que, afinal de contas, tiveram que se incumbir de segurar esse rojão, né, de evitar que as pessoas morressem, porque a União simplesmente se omitiu, né, tirou o corpo desse assunto. Então, esse foi um campo em que o assunto brotou. Mas, em outros campos, o assunto já vinha brotando um pouco nos anos anteriores por conta do debate sobre os aplicativos de transporte e o seu efeito sobre os municípios. Quer dizer, se os municípios podiam ou não podiam limitar a liberdade dos transportadores individuais que não se classificavam como táxi, né? O debate em torno do Uber e outros aplicativos, né? Você acha que esse tema é um tema a respeito do qual nós não atingimos ainda uma maturidade? Isso é, que nós ainda estamos em dívida, em que o grau de incerteza é muito grande? Queria ouvir tua opinião, porque isso é um tema importante sobre regulação, sobre ordenação ou sobre poder e polícia. Sem dúvida nenhuma. Eu até achei, quando você começou a tratar do tema da pandemia, do tema que nos assolou nesse ano e ainda nos assola nesse ano de 2020, você ia provocar sobre aspectos substantivos ou materiais das discussões. Por exemplo, se vacinação obrigatória é algo que é um exercício do poder de polícia sanitário condizente, né, com as liberdades individuais constitucionalmente previstas ou não. Eu posso até dar uma opinião sobre isso mais ao final. Mas, certamente, do ponto de vista organizacional das competências federativas, esse foi um tema que veio a debate com muita força agora durante a pandemia e que foi tratado no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, agora à luz das questões trazidas pela Covid-19. Eu acho que a Constituição de 88 ela preparou uma espécie de armadilha. E o Brasil, nesses 32 anos, né, em termos federativos, nesses 32 anos, nós não perdemos nenhuma oportunidade de entrar em todas essas armadilhas. É uma tragédia. Na federação no Brasil, se há algo que foi feito para não funcionar e deu certo, foi a federação, porque realmente ela não funciona. Então, no caso do novo coronavírus, da pandemia da Covid-19, o Supremo tomou uma decisão ali meio que premido pelas circunstâncias, e é natural que seja assim. Quais eram as circunstâncias? O governo federal, quando ainda havia Ministério da Saúde, elabora rapidamente um projeto de lei, é aprovado em 3 de fevereiro de 2020, é aprovado em ambas as casas, tem sanção presidencial, surge a Lei 13.979, de 2020, e ela tem uma compreensão dos fenômenos que é limitada àquele momento da história natural da doença. Então, a lei fala em quarentena, isolamento de populações para pessoas já contaminadas ou doentes, ou para pessoas com suspeita de contaminação, mas ainda trata, por exemplo, do conceito apenas do chamado
isolamento vertical ou hierarquizado, e não do distanciamento e do isolamento horizontal entre todas as pessoas como forma de contenção da propagação do vírus. Mas trata de outras coisas de maneira muito lúcida, como, por exemplo, a previsão da testagem em massa obrigatória, a previsão da vacinação obrigatória quando surgisse, né, uma vacina ou algumas vacinas com registro sanitário com eficácia e segurança comprovadas, e uma série de medidas assim. Mas a tônica da questão foi menos técnica e mais política, foi a postura hands-off, né, para usar essa expressão em inglês meio pedante, né, essa postura negacionista e de tirar o corpo fora do governo federal, baseada numa lei que foi editada ainda no início, no momento ainda embrionário da pandemia no Brasil, e a necessidade de medidas de polícia sanitária ou de direito ordenador sanitário mais adequadas ao conhecimento científico e médico que se produziu ao longo dos meses. Então, isso acabou no colo de governadores e prefeitos, e a resposta que o Supremo deu para isso, eu não tenho dúvida, foi compatível com aquela sistemática de distribuição de competências constitucionais, em que se diz, não, essa matéria de competência administrativa comum está lá no artigo 23, e a matéria de competência legislativa concorrente está lá no artigo 24. Portanto, a União edita normas gerais ou elabora políticas públicas nacionais. Os estados e municípios adequam essas regras às suas necessidades regionais e locais. Bom, dito assim, tudo faz sentido e fica perfeito. O problema é que a realidade é mais complexa e acertar as porcas e parafusos dessa atuação que se desejaria concertada, né, num conceito idealizado de federalismo de cooperação, na prática foi difícil e gerou muitos problemas. Eu diria que foi uma solução para o negacionismo e a omissão, né, a postura absenteísta do governo federal em matéria de pandemia, permitindo um certo renascimento da relevância dos estados e municípios durante esse período, que para a literatura de direito constitucional no tema da federação é algo muito interessante, mas que gerou muitos outros problemas, porque cada decisão tem efeitos colaterais que muitas vezes não são pré-concebidos, né? Não são antecipadamente identificados. E um deles foi esse, quer dizer, quem é a autoridade competente em matéria de reabertura de escolas? São os estados, como diz a Lei Geral de Diretrizes e Bases da Educação, ou durante a pandemia, sendo o interesse local, é o município. E vice-versa, né? Quando você tem competências tradicionalmente municipais, mas aquela atividade tem uma relevância que transcende ao município, ou está no âmbito de uma região metropolitana, possivelmente a competência terá se deslocado para os estados. Então, há uma compreensão, né? Quem tudo compreende, tudo aceita. Então, a gente aceita que o que deu para o Brasil fazer em matéria de federação e de cooperação administrativa foi o possível, mas ainda é muito pouco perto do que se espera de um Estado que tem que gerir um país continental com grandes desigualdades regionais e sociais, socioeconômicas, e que espera da União uma coordenação mais efetiva, dos estados uma atuação onde os municípios são incapazes de atuar, e que os municípios sejam realmente uma unidade da federação com participação popular, com a possibilidade do sujeito encontrar o vereador, encontrar o prefeito, reclamar do buraco da esquina, da escola que está sem álcool gel, ou que não está medindo a temperatura das crianças, dos professores quando entram para dar aula. Enfim, dessa lógica que é, ao mesmo tempo, a beleza da federação, de um poder público organizado democraticamente em função da distribuição territorial. Por exemplo, Carlos Ari, a gente discute pouco essa matéria no Brasil, porque ela politicamente é delicada, mas o modelo de federalismo de cooperação que nós adotamos na Constituição de 88 é o modelo alemão que já foi reformado 2 vezes por 2 emendas constitucionais à Lei Fundamental de Bonn. E nós aqui continuamos atados a uma concepção
eu acho que idealista, pouco pragmática, para dizer a palavra do momento, de cooperação federativa, né? Aquela solução, por exemplo, da cooperação de municípios no saneamento básico, né? Quando acontece, raramente acontece, é ótimo, consórcio de municípios, a lei dos consórcios públicos, mas na prática, muitas vezes é preciso o Estado assumir, né? O caso de Alagoas agora mostra isso, agora o caso do Estado do Rio de Janeiro assumindo todo o planejamento e a futura licitação de privatização da Companhia de Águas e Esgotos e de ordenação dos serviços na região metropolitana. Né? Então, eu acho que esse é um tema muito desafiador. Para não ficar antipático, eu te devolvo a palavra, mas se você quiser falar sobre vacina, distanciamento social, talvez fosse um bom tema para a conversa final. Eu devolvo a palavra a você. Se quiser responder, eu também fico só te ouvindo, que é a posição em que eu mais me considero confortável com Carlos Ari, é a posição de ouvinte. Eu acho que, na verdade, nós precisamos deixar um pouco de gosto de quero mais para os nossos ouvintes e espectadores, né? Porque eu acho que nós estamos chegando aqui no final e eu só diria o seguinte: nós temos uma quantidade enorme de desafios. Nós mencionamos aqui apenas alguns. Nós temos muitos outros, né? Por exemplo, em matéria de regulação urbanística e ambiental, nós temos muitas discussões brotando por aí, né? O STJ, por exemplo, tem tomado algumas decisões em matéria de regulação urbanística, usando uma espécie de princípio abstrato da proibição do retrocesso para impedir a modificação da legislação urbanística municipal para adequar a uma nova necessidade, né? E isso tem gerado tensões. E é importante perceber por que os municípios estão revendo, sobretudo os maiores, as grandes capitais, estão revendo opções que fizeram antes. Porque são opções que foram feitas no início desse processo de expansão urbanística. Então, São Paulo, por exemplo, criou os seus conceitos, a sua divisão da cidade no início da década de 70. Quando a cidade era outra, estava começando, e São Paulo foi pioneira assim, em fazer um trabalho mais abrangente de zoneamento, de criação de restrições ambientais, de inclusão na legislação ambiental, a recepção das restrições convencionais de condomínio, por exemplo, né? Então, era um início. E aquilo, evidentemente, incorporou ideias da época. Só que a cidade cresceu, as complexidades do trânsito, decorrentes do tamanho, foram exigindo modificações que a legislação urbanística posterior tenta fazer. E aí tem surgido uma jurisprudência reativa a isso, querendo restringir o poder regulador do legislador municipal, né? E mesmo em matéria ambiental, o tema é muito delicado, porque nós não confiamos nas autoridades públicas no Brasil, e com razão, né? Porque se nós pensarmos na figura do nosso ministro do Meio Ambiente, nós queremos inventar todo tipo de barreiras à ação da administração pública, sobretudo aquela que revê decisões tomadas no passado. Mas nós não podemos esquecer que aquelas foram decisões tomadas em certo contexto, né? E que é natural que elas sejam revistas, né? Então, bom, são apenas uma pequena lista dos desafios para a 4ª edição, e que, em parte, foram atendidos também na 3ª, mas, enfim, na 4ª edição, para o professor Gustavo Binemboy. Eu queria agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de ter esse diálogo tão agradável e poder ser iluminado aqui pelo professor Gustavo. Muito obrigado, professor Carlos Ari, professor Gustavo Binemboy, que está de parabéns, porque no mercado editorial, livreiro, jurídico, quando se chega à 3ª edição, é a consagração do leitor à obra de um grande autor, né? Ninguém chega a uma 3ª edição se não for aceito pelo mercado aí formado de leitores aí, os quais hoje puderam ao vivo e a cores, com uma interpelação aí, professor Carlos Ari, lá em 2001, quando o conheci, ele publicou o primeiro texto conosco, ele dizia: o importante na ciência é a pergunta.
Então, ele fez uma pergunta já no início, e o que modificou, né? Então, você pode falar aí e incentivar a todos a comprar a terceira edição, porque ela traz novidades legislativas, jurisprudenciais, e também evoluiu aí a doutrina com acréscimo de jovens muito talentosos que também fazem parte aí da escola, inclusive do professor Gustavo Binemboy, que faz parte da escola do professor Carlos Ari. Então, aí é o conhecimento que vai se acumulando, vai se expandindo e trazendo novos horizontes aí para a regulação, para a ordenação e para o poder de polícia. Então, eu agradeço a todos e fico muito feliz porque alcançamos um bom resultado. Eu aprendi muito aqui e acredito que todos aqui aprenderam bastante. E aí, desejo a todos uma boa tarde e estamos sempre à disposição aí para a quarta edição, professor Gustavo Binemboy, porque o assunto não se esgotou e teremos evoluções e elas precisam ser analisadas. E ninguém melhor do que Gustavo Binemboy para falar do assunto aí. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Cláudio, por mais esse ato de confiança, né? No Brasil de hoje, empreender com livros é um ato de fé. Muito obrigado pela oportunidade. E ao mestre Carlos Ari, um abraço grande. Estou com saudade de encontrá-lo. Esses encontros virtuais matam um pouquinho, mas a verdade é que estar com o Carlos Ari é sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação humana enorme. Então, obrigado, Carlos Ari, pelo seu tempo, pela participação, e um abraço a todos. Boa noite.